Como você está? Tudo bem? Eu espero te encontrar bem. E com isso não estou dizendo que te encontrarei sem luta, sem problemas. Não é isso. Mas eu espero te encontrar andando com o Senhor, experimentando da sua graça, do seu poder e da sua fidelidade. Vivemos num mundo de luta, um mundo de dificuldades, de tribulações. Então, dificilmente estarei falando para alguém que não está enfrentando algum tipo de luta. Por falar em luta, eu quero falar sobre um homem que enfrentou muitas, mas que fora chamado o homem segundo o coração de Deus. Quero falar de um episódio na vida de Davi que me encanta e me desafia muito. Davi estava enfrentando uma terrível luta. A luta era tão grande porque ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Absalão usurpou o trono do seu pai, de Davi, e, não satisfeito com isso, o perseguiu para matá-lo. Pode imaginar que luta que foi essa? E Davi, quando estava fugindo do seu filho Absalão, para não ser morto pelo filho, apareceu um sujeito, o nome dele era Simei. Esse camarada, ele era descendente de Saul. Era um oportunista. Era alguém que sempre se aproveitava das situações para, de alguma maneira, sair-se bem. Quando ele soube que Davi estava passando por algum lugar, fugindo de Absalão, esse Simei, ele amaldiçoa Davi. Ele xinga Davi de todo nome. Ele fala coisas horríveis a respeito de Davi. Não é? Desgraça pouca era bobagem. Tinha que ser muita desgraça, não é? Ter sido tomado o trono, usurpado pelo seu filho, sendo perseguido por ele, agora alguém amaldiçoando-o. Era muita luta, era muita dificuldade. Bem, recuperado o reinado, não é? Tendo Davi voltado a assumir o trono, Absalão morto e tudo mais, quem que imediatamente aparece para Davi pedindo perdão? Ele mesmo, o tal do Simei. E interessante que quando ele aparece e pede perdão para Davi, isso está no segundo livro de Samuel, no capítulo 19, não é? Então, um dos generais de Davi diz assim para Davi: não morreria, pois, Simei por isto, tendo havido amaldiçoado ao ungido do Senhor? Me dá ordem, ó rei, e eu mato esse camarada aqui agora. É o que os reis comumente faziam, não é? Eles acabavam com seus inimigos, mas não o homem segundo o coração de Deus. Olhem, observem o que Davi vai falar para os seus generais. Que tenho eu convosco, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois
não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então ele vira-se para Simei e diz: não morrerás. Ele jurou. Irmãos, o homem segundo o coração de Deus, ele não pode ser vingativo. O homem segundo o coração de Deus precisa saber quem ele é, precisa saber que é movido pela graça, que ele é o que é pela graça de Deus, como o apóstolo Paulo falou. O homem segundo o coração de Deus, ele não dá o troco. Quando ele é ultrajado, ele não devolve, não é? Como o Senhor Jesus mesmo disse. E o homem segundo o coração de Deus, ele faz o que o apóstolo Paulo ordenou lá em Romanos: quanto depender de vós, tende paz com todos. Davi responde para os seus generais, ele vai dizer assim: por que eu acabei de assumir o meu trono de novo, Deus foi tão gracioso para comigo, por que eu vou começar vingando de pessoas? Por que eu vou começar o meu reinado, recomeçar com o meu reinado dando troco? Não é isso que o homem segundo o coração de Deus tem que fazer. Agora, por que Davi agiu assim? Por que ele não agiu como os demais reis que tinham tanto poder e matar era uma coisa tão comum? Dar o troco, vingar-se, especialmente de inimigos. Além do porquê ele era o homem segundo o coração de Deus, é porque o homem segundo o coração de Deus, um homem como Davi, sabe quem ele é. O homem segundo o coração de Deus precisa saber que está andando e vivendo para fazer a vontade de Deus. Às vezes nós esquecemos disso, prezados. Às vezes nós achamos que estamos vivendo as nossas vidas para nós mesmos, e muitos estão vivendo para si mesmos. Mas depois que nós fomos alcançados pelo Senhor, nós fomos alcançados para viver não mais para nós, mas para aquele que nos alcançou. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Então, Davi sabia que não era um rei, mas ele estava como rei. Ele fora ungido pelo Senhor para ser rei. Mas ele sabia que o rei, de fato e de verdade, o rei da sua vida, o rei do universo, era o Todo-Poderoso. Ele estava ali, não é? Na liderança de Israel, para fazer a vontade dele, do Senhor. Precisamos nos lembrar disso. Deus alcançou seu coração, meu irmão? Deus alcançou seu coração, minha irmã? Ele te alcançou então, para que você viva para Ele. É por isso que Paulo disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé naquele que me alcançou. Vamos viver para o Senhor. Não vamos revidar, não vamos levar nada para o lado pessoal, não vamos nos vingar de nada, não vamos dar o troco. Vamos viver para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque nos alcançaste e porque somos do Senhor. Ajuda-nos a nos lembrar, Senhor, de que fomos alcançados para viver para o Senhor segundo a tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Qualquer hora aí a gente se vê de novo. Eu te desejo um ótimo dia, uma ótima noite na presença do Senhor. Um grande abraço para você. Tchau.